Muito bem, agradecer aqui a vinda da Vera Mazzaroto e logo de cara já agradeço. O Adilson, dá detalhe aqui no livro que eu acabo de receber em mãos aqui, ó, com uma dedicatória, inclusive, fico muito feliz e também a gente fica enaltecido por ter uma pessoa também trazendo esse tema para discussão e publicando uma obra que vai para a eternidade, né? A Vera Mazzaroto, que está aqui conosco hoje para falar um pouquinho mais sobre a sua carreira e principalmente essa atividade desenvolvida com o lançamento deste livro agora. Ô Vera, bom dia, seja bem-vinda ao programa. Bom dia, Adilson. Muito obrigada pelo convite. Quanto tempo de trabalho em primeiro lugar, hein? Quanto tempo de trabalho com relação ao livro ou ao livro? Há quanto tempo você vem trabalhando nele para que chegasse a consolidação hoje? Esse livro, ele tem uma história engraçada, porque ele já vinha, como é uma história de vida, é uma história própria, apesar que eu conto a história de uma menina chamada Maísa, então eu já tinha ele todo, completo na minha mente. Para eu escrevê-lo, foi assim, 15 dias. Mas você foi se retratando uma história de vida. Uma história de vida, eu fui numa sequência, né? Desde criança até a vida adulta, mãe, etc. E em 2007 eu lancei esse livro em Natal, na Livraria Siciliano de Natal, Rio Grande do Norte. E eu tive a felicidade de ser vendido mais de 3.300 exemplares. E ele está sendo considerado um dos mais bem vendidos na região Nordeste e está sendo estudado para ser material paradidático numa escola, pelos resultados alcançados. É um tema complexo, é um tema que requer cada vez mais a discussão. A gente precisa quebrar esse tabu, né? Esse tabu, né? Esse paradigma de é um assunto que a gente não pode tocar nele, entre outros. Justamente. E só dessa forma que a gente consegue estar avançando, né? Conscientizando as pessoas através de uma obra como essa que você publica aqui. E principalmente quando você viaja o país, apresenta em outras regiões, ele torna-se referência para o embasamento científico e tudo mais. É uma realização de sonho, Vera? É uma realização de sonho, principalmente porque você falou na questão do tabu. Nós seres humanos, nós temos essa questão que precisa ser quebrada realmente. Nós somos idênticos. Somos idênticos, quando nós vamos falar em determinadas partes do nosso corpo, nós temos problema. Quando nós vamos falar no nosso seio, nos nossos órgãos genitais, nós temos problema, nós somos todos iguais. Eu sei exatamente o que você tem embaixo da tua vestimenta, entendeu? Todos somos iguais. O que precisa desde pequena, uma criança, é diálogo com os pais, com a mãe. E eu falo muito isso. Por quê? Muitas crianças, enquanto nós estamos tendo essa entrevista agora, muitas crianças pelo mundo inteiro estão sendo violentadas sexualmente. E às vezes pela pessoa que mais deveria protegê-la. É o que eu justamente queria que você comentasse. Cientificamente é comprovado, através de estudos e pesquisas de relatos ocorridos nos últimos tempos, que parece que aquele tema, o inimigo mora ao lado ou no mesmo teto, é muito comum, principalmente com esses problemas enfrentados aqui. É o que você acaba também detectando e publicando e trazendo experiências dentro do livro? Sim, com certeza. O livro que foi publicado em 2007, em Natal, que tem a mesma capa, conserva a mesma essência, só que esse daí tem uma diferença. Ele vem com os relatos pós-leitura do primeiro. Relatos fortíssimos, relatos de homens e mulheres. Tem um relato de um professor universitário, advogado, que ele conta que todos os dias, um dia sim, um dia não, o pai deixava ele na casa do professor de reforço. Só que esse professor vinha violentando os seus alunos. Ele conseguiu se esquivar. Ele não quis mais voltar para as aulas e não comentou até hoje com o pai, com a mãe, por que ele não quis seguir mais as aulas. Ele ia ser violentado também pelo professor. Conta a história de uma menina, de uma mãe, uma aluna do meu ex-marido, que é professor, que é advogado, e ela conta que quando ela entregou o livro dela para a filha, que já estava com um comportamento diferente, a filha confessou que o tio a estava molestando. Então esse livro, ele teve tanto resultado. Se você traz ver os relatos verídicos. Relatos verídicos, inclusive com nomes autorizados, tá? Nomeados, e outros não.
outros são bem fortes, outros trabalham no Tribunal de Justiça. Quando você fala sobre isso, alguns autorizam, outros não, aí vem aquela questão. Tem dois pontos para ser observado. O primeiro deles, buscar meios para que a sociedade comece a discutir mais isso, traga isso mais à tona, venham com mais denúncias, Sim. os pais consigam se conscientizar e também ouvir as crianças, principalmente Sim. nesse sentido, para que elas possam ter voz ativa e fiquem à vontade para tocar no assunto. Tem que começar e um outro dentro de fator casa, é superar. né? Sim, a superação. Porque o primeiro ponto é você diagnosticar o problema, você enfrentá-lo. E posterior ao problema tem que haver uma superação. Isso também é relatado no livro? Com certeza. É relatada a superação, é relatado outros detalhes que não eram discutidos anteriormente, né? Então, Adilson, a partir do momento... alguém falou para mim, você tem coragem de levar esse assunto à tona? Bom, primeiro que eu não me acho diferente de ninguém. Eu sou suscetível a tudo neste mundo. Há coisas boas e há coisas ruins. De preferência que venham coisas boas. A partir do momento que eu revelo que eu fui violentada pelo meu pai na infância, que eu deixo isso claro e que eu soube trabalhar, porque o meu pai era militar e nós tínhamos um plano de saúde e eu frequentava psicólogos sem minha mãe saber. Eu ia para aula de datilografia naquela época e eu já seguia para o psicólogo. Então, eu fui me tratando e eu fui observando o seguinte, que para tudo tem solução. Existe forma de amenizar, existem profissionais capacitados para fazer com que essas dores sejam amenizadas, né? E o agressor, ele tem duas posições. Ou ele pode se tornar um agressor também, porque a maioria dos agressores foram agredidos no passado, ou ele pode tomar uma outra posição, que é a proteção. Eu vou cuidar melhor dos meus filhos, eu fui uma ótima mãe, eu não tenho dúvida disso, eu procurei proteger. O diálogo começou em casa, eu cheguei para os meus filhos e falei, olha, o seu corpinho é sagrado, você tem que cuidar, eu sou a maior protetora tua. Tudo que acontecer com você, qualquer tipo de assédio, você deve chegar para mim e me pedir socorro, porque eu vou saber agir. E também, fora da minha casa, eu tentei levar esse assunto para outras pessoas, para escolas, né? Esse livro, ele foi feito um trabalho, uma dissertação de uma tese. Foi feito, trabalhado numa tese de doutorado em Natal e está sendo usado por Stephanie, que trabalha com o Dr. Paulo Kiyoshi Mori, que vai fazer um trabalho também em cima na formatura dela com relação a esse material. E esse material está disponível. Bom, nós falamos da superação. Hoje, a pessoa conseguiria esquecer se houvesse uma lavagem cerebral. Isso não existe. Isso fica registrado. Só que ele fica registrado, você pode deixar ele um pouquinho no campo do esquecimento. Você pode fazer umas outras coisas produtivas e deixar isso que te fez mal quietinho. Mas, questão da superação, você pode sim auxiliar outras pessoas, informando que ela pode dar a volta por cima, né? Eu procurei estudar, eu procurei trabalhar, eu procurei criar bem meus filhos. Meus filhos, um está na segunda formação, um está no 5º período de fisioterapia, feliz, ficou noivo anteontem. E eu sou avó. Você é um exemplo vivo de superação, eu sou. Né, Vera? E aí, eu considero, quando você traz uma obra como essa, também você está mostrando que pode somar com a sociedade. Sim, de forma e eu sou positiva. Feliz. Questões negativas, com experiências próprias ou de terceiros, mas que ajudam outras pessoas, né? Sim, com Onde certeza. as pessoas podem encontrar o livro? Como é que está sendo trabalhado? O livro, ele pode ser encontrado, eu vou disponibilizar na livraria do shopping, porque ele é registrado na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, né? Ele tem o código de barras do ISBN. E também ele pode ser procurado através do 69 9301 7515 ou WhatsApp 67 99222 4555 ou
veramazzaroto@gmail.com. Quando ela fala do código de barras, é esse aqui, ó. Aham, para leitura.